Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje eu vou falar para você sobre União Ibérica e Brasil holandês. Tudo isso em 6 atos. Primeiro ato, a crise da sucessão portuguesa. Nosso ano é 1578. O rei de Portugal é Dom Sebastião, um homem muito carismático, muito querido, muito corajoso, mas muito imprudente. Ele não se preocupava em arrumar um herdeiro, queria apenas lutar batalhas e ser tão reconhecido quanto foi Júlio César, quanto foi Alexandre. Queria entrar para a história, mas não se preocupava com o que viria depois de sua morte. Ele resolveu batalhar com os muçulmanos lá no norte da África e acabou desaparecendo em meio a uma batalha perdida. Como não encontraram seu corpo morto, criou-se o mito de que ele ainda estava vivo e poderia retornar. É o chamado sebastianismo. Em seu lugar, entrou como rei Dom Henrique, conhecido como Casto, porque ele era um clérigo da igreja católica e não tinha nenhum herdeiro. E além disso, ele já tinha quase 70 anos. 2 anos depois, esse cara acaba morrendo. Então não há nenhum herdeiro. Dessa maneira, o pai de Dom Sebastião tinha muitos netos. E esses netos começam a disputar o trono. A gente pode destacar aí 2 pessoas. Primeiro é o Dom Antônio, de uma sociedade de hospitalários, que existe desde a Idade Média. Se você jogou Assassin's Creed 1, você sabe que você tem que matar um cara lá dessa ordem. Esse Dom Antônio, ele vai entrar em Lisboa se proclamando rei, com um apoio popular, só que sem nenhum apoio da nobreza e nem dos ricos. Esses aí estão agora apoiando um outro cara, o Filipe II lá da Espanha. Aí você fala, mas como assim, professor Felipe Aron? Como assim, professor Felipe Aron? Como assim, professor Felipe Aron? Ora, meus amigos, é que nesse momento a Espanha ela já encontrou ouro lá no interior da América. E a Espanha se tornou muito mais rica e muito mais poderosa e muito mais atrativa do que Portugal. Então os nobres portugueses, na prática, querem se tornar nobres de um país que seja a Espanha, na Península Ibérica inteira, entendeu? Dessa maneira, Filipe II chega subornando uns, convencendo outros e acaba se tornando o rei de Portugal e Espanha, do que a gente chama de União Ibérica. Segundo ato, reis espanhóis. É sabido que desde o início aí da plantação de açúcar no Brasil pelos portugueses, havia um intenso comércio com a Holanda. Os portugueses vinham aqui e tal, faziam a cana de açúcar, pá, e aí mandavam lá para a Europa e eram os holandeses que faziam a distribuição pela Europa inteira. Então, para os holandeses era extremamente lucrativo. Os portugueses dependiam muito desse comércio. Era uma grande fonte de riqueza para eles. Só que a Espanha é inimiga da Holanda. Vejam aí nesse esquema que Portugal é católica e comercial. A Espanha ela é mineradora e católica. E a Holanda é totalmente diferente da Espanha. Ela é protestante e comercial. Uma das características é econômica e a outra é de afinidade religiosa. Vamos dizer que a questão econômica aí nesse caso é a mais importante, porque ela deriva de uma necessidade, a necessidade de trocas comerciais em Portugal e Holanda. Por isso que mesmo tendo religiões diferentes, elas eram muito próximas. Já o que existe entre Portugal e Espanha é uma afinidade religiosa, mas não necessariamente uma grande amizade. E entre Holanda e Espanha, elas são totalmente inimigas. E como que os reis da Espanha lidam com essa amizade de Portugal e Holanda? Vamos lá. Filipe II, ele reinou entre 1556 e 1598. Como ele não se sentia tão seguro no cargo, já que ele até achou que deu sorte de herdar Portugal, né? Nossa, caramba, ganhou um reino. Ele resolveu ser cauteloso e deixou Portugal fazer o comércio com a Holanda como sempre foi. Filipe III, ele reinou entre 1598 e 1621. Durante seu período ficou marcado aí por uma trégua entre Holanda e Espanha em 1609. Então ele também deixou o comércio entre Portugal e Holanda correr solto. Filipe IV é aí que embaçou, porque em 1618 tinha começado a Guerra dos 30 Anos e logo Espanha e Holanda vão se ver como rivais. Esse cara reinou entre 1621 e 1665. Com o reinado
início da guerra entre Holanda e Espanha, ele acaba com o comércio de Portugal com a Holanda. Ato 3. A invasão da Bahia. Os holandeses, insatisfeitos com o fim do comércio entre Portugal e Holanda, afinal era a fonte de renda deles, acabam criando a Companhia das Índias Ocidentais. O que é isso? Índias Ocidentais, meu grande pupilo, é a América, enquanto que Índias Orientais se referia à Ásia, ok? A criação dessa companhia, com 19 diretores, logo se questiona, e aí, como é que a gente começa? E foi unânime, vamos invadir o Brasil. Por onde que eles começam? Pela Bahia, onde eles levam 23 navios e mais 3 iates. Não foi um ataque surpresa. Desde a criação da companhia, os portugueses já imaginavam o que estava por vir. Mas o que eles poderiam fazer? Eles apenas ficaram esperando e foram invadidos e viram a Holanda tomar Salvador. Mas não ficou por isso. Um ano depois já estava lá a esquadra espanhola com 52 navios para retomar a Bahia. E os holandeses são expulsos. Quarto ato. A invasão de Pernambuco. A Companhia das Índias Ocidentais não ia deixar por isso, né? Então, quando passam aí alguns anos e chega em 1630, ela invade Pernambuco. Sob o comando de Diederik van Wadenburg, 70 navios chegam lá no Recife. Novamente, os portugueses não podem fazer nada com relação a isso. E a coisa ainda piora pro lado deles, porque tão logo os holandeses chegam lá em Recife, eles começam a conquistar boa parte da costa do Nordeste, porque eles recebem o apoio de Domingos de Calabar. Mas quem é esse? É um comerciante português que viajava de porto em porto, conhecia toda a região da costa nordestina e não se sabe exatamente o porquê, de uma hora para outra ele resolve aderir aos holandeses. Existem 3 hipóteses. Primeiro, que ele preferia a colonização holandesa. Segundo, que ele achava inevitável a vitória da Holanda e queria estar por cima. E terceiro, porque ele achava que ia conseguir mais riquezas. Só que não deu tempo de perguntar para ele. Embora ele tenha dado os mapas aí, todas as localizações de fortes, de soldados, de riquezas, de tudo para os holandeses, que foi muito útil, tão logo os portugueses o encontraram no campo de batalha, mataram e fizeram franga passarinho com ele. É nesse momento que se inicia em 1637 o famoso governo de Maurício de Nassau. Se trata de um homem com uma ideia totalmente do Renascimento. Ele traz para cá artistas, naturalistas, cientistas para estudarem o Brasil, para retratarem tudo que eles encontram por aqui. Você vê várias obras de arte sobre Pernambuco nesse momento. Ele trata da urbanização do Recife, ele constrói pontes aí em rios onde a galera tinha que dar mó volta antes para chegar nos lugares. Ele nem parece um colonizador, ele tá jogando SimCity aí com a galera. Parecia que ele queria criar um núcleo de colonização, de povoamento. Tamanha foi a modernidade que ele trouxe, inclusive no pensamento, porque ele praticou aqui a tolerância religiosa. Pois é, enquanto na Europa tinha a Guerra dos 30 Anos por motivos religiosos, aqui no Brasil ele praticava a tolerância entre católicos, judeus e protestantes. É bom lembrar que, embora os judeus tenham sido expulsos de Portugal, eles eram muito numerosos na Holanda. Só que a atitude de Maurício de Nassau que mais conquistou os portugueses e a população local pro lado dele foi ter financiado a reconstrução dos engenhos de açúcar. É isso aí, meus amigos. Maurício de Nassau vai emprestar dinheiro para muita gente reconstruir os seus engenhos, para muita gente reconstruir as suas plantações de cana, e isso vai fazer com que muitos portugueses pensem: pô, esse cara é legal, esse cara tá resolvendo aqui a nossa região, hein? Tamo com ele. E com isso a gente vai para o quinto ato, fim da União Ibérica e reconquista. Quando acaba a União Ibérica, em 1640, Maurício de Nassau fica muito feliz, porque ele pensa: pô, nunca mais a gente vai ter o perigo de chegar a esquadra espanhola aqui para nos enfrentar. Só que ele deveria pensar uma outra coisa. Enquanto a União Ibérica vigorava, era mais importante aí para a Espanha a exploração do ouro em outras partes da América. Agora que Portugal está sozinha novamente, ela vai voltar com tudo para tentar retomar o açúcar. E aliado a isso, vão começando a surgir problemas.
O próprio Maurício de Nassau reclama numa carta: pô, a grana que eu empresto pro pessoal aqui de Portugal, eles não estão preocupados em como vão me pagar de volta. Eles estão simplesmente gastando aí aleatoriamente. E pois é, começa a surgir aí uma bolha, porque os portugueses que foram financiados com capital holandês não estão pensando em como vão pagar a dívida. Então a Companhia das Índias Ocidentais começa a pressionar o Maurício de Nassau, que acaba saindo do cargo e partindo para outras aventuras. E aí que essa extraordinária figura sai da nossa história, e a Holanda inicia sua decadência. Já no ano seguinte à saída de Maurício de Nassau, quando foi em 1645, em Maranhão começa a primeira revolta contra os holandeses. Assim que a Companhia das Índias começou a querer cobrar a galera lá no Maranhão sobre os empréstimos. Isso foi se alastrando por toda a costa do Nordeste, iniciando assim várias guerras que vão se estender até 1649, com destaque para as duas batalhas dos Guararapes, até que os holandeses, vendo que não tem mais jeito de eles dominarem a região, que os portugueses já estão em maioria contra eles, que eles já perderam muitos homens, aí a Holanda resolve se retirar do Nordeste brasileiro. Foi permitido aos holandeses que quisessem continuar lá, só que sob domínio português. Mas a maioria foi embora porque sabia que poderia continuar o comércio do açúcar a partir das Antilhas, lá na América Central, o que acabou se tornando um problemaço para Portugal. E é isso que a gente vai ver no ato 6. A concorrência com o açúcar das Antilhas e de outros lugares levou os produtores de açúcar brasileiros a perderem muito dinheiro e a entrarem em decadência. E assim a gente vê um longo declínio do açúcar brasileiro e uma perda de importância gradativa de Portugal no cenário europeu. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê o seu like, se inscreva, e é isso aí, falou!